Vontade do Caos capítulo 606 cap 604 Terra Santa da Vida e da Morte. Ao abrir os olhos notei alguém mexendo no meu cabelo, mas era atrás de mim. O que notei na minha frente que me surpreendeu foi a visão completamente diferente. Eu estava no céu sobre um grande lago de águas cristalinas. Havia duas ilhas uma ao lado da outra. Uma dessas ilhas cheia de vida e exuberante, mas a outra ilha era quase uma imagem de filme de terror onde as árvores, plantas e até a terra tinha tons mais escuros. Além disso, a segunda ilha tinha uma névoa cobrindo tudo. Também tinha uma barreira desmoronando em torno desta ilha aterrorizante. Finalmente acordou, mestre inútil. Saudades do lindo espetáculo que transformou todo esse lugar. Layla, há quanto tempo? Cerca de 1h30 desde que finalizamos nossa parte do plano. Nix, obrigado pela explicação. Lembro-me de como era difícil manter a consciência enquanto meu corpo estava totalmente recuperado, mas minha mente parecia ter sido atropelada por um caminhão. Eu não tinha percebido como isso poderia ser desgastante para minha mente. Meu corpo ainda está rígido e todas as minhas juntas estão rangendo como dobradiças enferrujadas em uma porta velha. Você ainda precisa de um tempo para se recuperar. Deixe Sakura e Freya cuidarem de você. Ragnar, está tudo bem. Olho para essa linda paisagem que ajudei a criar e sinto um pouco de orgulho. Infelizmente minha participação foi apenas retirar o entulho para dar lugar a essa maravilha. Eu sei o que você está pensando, mestre Ragnar, mas ainda não acabou. Falta o passo mais importante em seus planos. Ragnar, passo mais importante. Minha cabeça está um pouco lenta e por isso demorei um pouco para entender o que Ragnar quis dizer. Mas no final, entendi depois de observar os arredores. Não sinto a mesma presença que eu sentia daqueles templos abandonados. Não sinto nenhuma presença sagrada ao redor. Sinto apenas vitalidade e morte. Então tudo o que eles precisam fazer é terminar? Eles devem estar falando sobre isso agora. Ragnar, eles começaram a se mover. Orion. Eu vejo os dois sumos sacerdotes conversando por um tempo, após o que eles acenam um para o outro e começam a voar em direção às suas respectivas ilhas. A alta sacerdotisa Yara dirigiu-se para a ilha verdejante e vibrante. O sumo sacerdote Henrique dirigiu-se para a ilha mal assombrada que parece saída de um filme de terror. Chegamos mais perto das ilhas, mas ficamos nos céus para ver o que elas estavam fazendo. O que vejo são duas estátuas sendo retiradas de estranhos itens de armazenamento. Então os dois sumos sacerdotes se ajoelham de frente para as estátuas de suas respectivas deusas. Em poucos segundos sinto uma presença começar a se formar nesta ilha aparecendo surgir do nada. As estátuas das duas deusas estavam brilhando, e duas colunas de energia se formaram das ilhas até os céus enquanto ondas de energia sagrada se espalhavam ao redor da ilha. Arredores. Eles se ofereceram como um meio para o poder e a autoridade de suas deusas. Eles estão fazendo algo que Vanessa já fez antes. Ragnar, sim, eu também a vi fazendo algo assim antes. Nix, este lugar vai ser uma terra sagrada para duas grandes deusas. Certamente nenhum reino seria tolo em invadir este lugar reivindicando território ou qualquer outra coisa. Ragnar, mas isso vai funcionar? Porque parece que algo está perigosamente errado. Sakura, uma presença se espalha pelos arredores. Na verdade são duas presenças opostas se espalhando dos pilares de luz. Quando essas duas presenças colidem o espaço começa a rachar à medida que ondas de energia destrutivas se espalham. Mas o que está acontecendo? Posso sentir um desequilíbrio. As duas energias não estão conseguindo se harmonizar com o ambiente. Isso está fazendo com que elas não consigam se equilibrar com uma terceira força. Freya, e se você ia usarmos nosso poder para fazer isso? Não sei, talvez funcione, talvez não. Freya, não temos tempo para pensar, leve-me lá Ragnar. Freya vai para Yara. Certo. Freya barra Ragnar. Ragnar me leva voando até a ilha assombrada próxima ao pilar de luz onde Henry está ajoelhado. Com dificuldade saio das costas de Ragnar e caminho em direção a Henry. O pilar de luz felizmente não faz nada contra mim.
Coloco minha mão no ombro de Ragnar e mando minha aura para ele. Nesse momento sinto que tem algo sugando minha aura e consigo sentir minha aura se misturar com esse pilar de energia. Aproveitei para ativar a harmonia característica do meu aura. Depois de alguns segundos, sinto as ondas de energia que se espalham daquele pilar carregando um pouco da minha aura. Nesse momento sinto outra onda de energia colidir com a minha por um segundo antes de começar a se misturar, mas depois um terceiro tipo de energia tenta resistir. Era a própria natureza ao nosso redor, mas aos poucos minha aura junto com a aura de Freya conseguiram enfraquecer essas resistências e permitir que as energias da vida, da morte e da natureza se misturassem. Mas eu não estava em condições de ajudar naquele momento e antes que eu percebesse minha consciência escureceu. E quando abri os olhos senti meu corpo todo quente e cheio de energia. Estava em um pequeno lago nas mãos de Nyx e Sakura, e meu corpo parecia mais leve. Onde estou? Isso em um lago que ainda contém uma forte concentração de energia vital. A alta sacerdotisa Yara nos ajudou a curá-lo quando seu sangue começou a secar. Sakura, vamos apenas dizer que ficar dentro de um pilar com energia mortal foi uma má ideia. Nyx, Freya teve muito mais sorte de ficar confortavelmente em um pilar cheio de energia vital. Sua pele estava ainda mais bonita. Sakura, você só sobreviveu porque tinha a bênção da deusa Calistos. Nyx, a parte boa é que o plano foi um sucesso apesar dos vários problemas enfrentados ao longo do caminho. Sakura, todo o lago e as duas ilhas se tornaram uma terra santa. Sakura, porque estou sempre na pior situação. Fiquei feliz por Freya estar bem, mas, ao mesmo tempo, estava me perguntando quanto tempo levaria para minha terrível sorte me matar. Os sacerdotes, como estão? Eles estão completamente bem, só estão cansados. Você foi o único que se machucou. Nyx, não sei se ele ficou feliz ou triste com isso. Vontade do Caos capítulo 607 cap 605. Bênção da vida Ding. Parece que só fiquei inconsciente por algumas horas. Passei todo esse tempo imerso naquele lago. Depois disso consegui andar sozinho, mas meu corpo doía como se Godzilla tivesse dançado carnaval em cima do meu corpo. Mestre, sabe quanto tempo faz que não como algo nutritivo? Faz meses e estou com muita fome. Layla, deveria fazer como eu, devorar a energia através da sombra dele. Você também pode fazer como a Sakura e tomar enquanto ele dorme. Nyx, Sakura faz o quê? Ela tem vergonha de pedir seu ki, então ela toma um pouco enquanto você dorme quando ela fica com fome, enquanto eu devoro um excesso de energia espiritual através de sua sombra, o que é muito mais fácil para mim. Nyx, vou falar sobre isso com ela mais tarde, sobre você da fada do mal dela. Espere até amanhã, estou muito cansado agora. Mas eu estou com. Layla, eu sei que você está com fome, mas isso é o máximo que posso fazer por enquanto. Com alguma dificuldade pego um pouco de mana na mão e jogo para Layla que abriu a boca e sugou mana como se estivesse bebendo água. Eu prefiro que tenha algum elemento puro misturado. Layla, pare de ser ganancioso seu pequeno demônio, eu quase não consegui. Eu continuo andando para fora e vejo Leonardo junto com várias pessoas do dungeon andando por aí carregando materiais. Também havia vários magos do elemento terra usando sua magia por todo lugar. O que está acontecendo aqui? O povo do dungeon queria ajudar a construir as duas ilhas. Freya, Leonardo disse que tinha designs que não usou na cidade dentro do dungeon que poderiam ser facilmente usados aqui. Freya, parece que durante nosso tempo ajudando o mestre no banho, eles avançaram rapidamente com o início da construção. Nyx, eu olho em volta percebendo que estou andando por um corredor simples. Além de ter paredes por toda parte, magos da terra podem moldar a pedra em várias formas. Eles fizeram uma estrutura simples para começar, mas esse é o trabalho que as pessoas do meu mundo antigo precisaria de dias ou mesmo semanas para fazer. A magia é incrível. Passo pelos trabalhadores cumprimentando a todos. Leonardo nem presta atenção em mim. Aquele duende estava muito concentrado com o desenho nas mãos por semanas para prestar atenção em mim. Outra coisa que notei foi Rakan conversando com seus subordinados próximos a Leonardo.
Provavelmente eles estão criando uma estrutura mágica para este lugar. Freya e Nyx me levaram ao local onde o portão da masmorra estava aberto. Havia uma cabana simples ali onde a alta sacerdotisa Yara estava conversando com Vanessa. Bom dia para vocês dois. Você quis dizer boa tarde, certo? Vanessa, olho para o céu e percebo a posição dos três sóis. Realmente era meio da tarde. Só agora que notei que as nuvens cobriam timidamente este local e a neblina sumia. Eu nem tinha notado o céu até agora. A dor em todo o meu corpo já é uma grande distração, mas minha mente também está um pouco lenta hoje depois de tudo o que aconteceu. Você teve sorte de sobreviver. A energia da morte corrói a energia da vida enquanto a energia da vida purifica a energia da morte. O problema era a quantidade ilimitada de energia da morte em torno de Henry. Yara, a ajuda sua de Freya foi muito útil, mas não era uma situação urgente arriscar sua vida assim. Yara, isso me pareceu muito urgente. O que estava acontecendo naquele momento, afinal? Senti a energia e a presença da natureza quase viva tentando rejeitar você e o Henrique. Eu já esperava por isso. Destruímos um ambiente inteiro. Se demorasse muito para criar um novo ambiente, uma catástrofe teria caído sobre nossas cabeças. Yara, claro que a natureza nos registraria depois de ter feito tanto estrago. Poderia demorar um pouco, mas tudo correria bem. Yara, mas aquelas explosões e ondulações no espaço? Isso pode parecer um pouco assustador, mas não vai ficar pior do que isso. Yara, então eu fiz tudo isso por nada. Não foi à toa, adiantou o processo em algumas horas. Yara, foi muito bom para mim, já estava cansado naquele momento, por isso agradeço muito a ajuda. Yara, quero chorar. Depois de conversar um pouco com a suma sacerdotisa Yara descobri várias coisas que haviam mudado enquanto eu estava inconsciente. A primeira notícia é que o plano deu certo. A Terra Santa já está consagrada pelas deusas. Tenho certeza que nenhum desses reinos vai querer se envolver em conflitos daqui para a frente. A segunda novidade foi que os sacerdotes usaram as sementes do mal e o poder de suas deusas para criar uma masmorra que servirá de teste para os devotos das duas deusas. Fui levado ao espaço no meio das duas ilhas que fica bem no meio deste grande lago. Lá vi uma grande estátua de duas senhoras com véu, uma com véu branco e a outra com véu cinza. A estátua dos dois era apenas da cintura para cima. Eles estavam lado a lado, cada um levemente voltado para uma das ilhas enquanto suas mãos em concha estavam próximas ao chão com um líquido preto nas mãos de um e um líquido branco nas mãos do outro. Parecia até duas piscinas de tamanho médio naquelas mãos grandes. Para chegar até elas havia escadas. Para uma eram escadas cheias de trepadeiras e para outra eram escadas feitas de ossos. Aquela estátua ficava um pouco longe das duas ilhas estando em uma pequena ilha no meio. Pude ver alguns minotauros e ghouls trabalhando na construção de duas pontes que irão ligar esta pequena ilha com as outras duas. Esta é a masmorra da vida e da morte. Tem duas entradas para duas partes completamente diferentes da masmorra que se encontram no meio da masmorra. Yara, por que você criou uma masmorra? Essa foi a vontade de nossas deusas. Elas queriam um local de peregrinação para os jovens talentosos de nossas duas religiões se testarem. Yara, as deusas também poderão testar aqueles qualificados para suas bênçãos. Yara, a partir de agora, jovens de nossas duas religiões se reunirão aqui para se formar, estudar e ganhar experiência de vida, uma verdadeira Terra Santa. Yara, eu não tinha pensado no que essas duas religiões fariam com esta Terra Santa. Mas acho que isso não importa no final, não é problema meu. Vou ficar aqui uns dias descansando se não for muito incômodo. Se os outros quiserem continuar ajudando na construção para vocês, então negociem entre vocês. Você que ajudou a criar este lugar e tem a bênção da deusa da vida Mavis, seja sempre bem-vindo. Yara, eu tenho bênção de quem? Não me lembro de ter tido tal bênção. Se acontecerá uma notificação que tenho ignorado desde que acordei. Ding. Menor vírgula deusa da vida Mavis está interessada em você vírgula maior ponto menor vírgula você recebeu a bênção. Mavis, deusa da vida, vírgula maior ponto menor vírgula você habilidade,
Aura da vida, maior vontade do caos. Capítulo 608 cap 606. Enviados dos reinos chegam à Terra Santa. Eu já tinha tantas bênçãos que não importava mais. Sobre a nova habilidade de aura que recebi, esperaria até um momento em que estivesse em melhores condições para fazer uma síntese de aura. Depois de perceber essa nova bênção, conversei um pouco mais com a suma sacerdotisa Yara antes de ver melhor a ilha ao lado. Não era muito longe e era visível de onde estávamos. A segunda ilha estava escura com nuvens negras acima e uma névoa cinza se espalhando pela ilha. Eu só conseguia ver o contorno das árvores, todas eram distorcidas e com formas estranhas. A ilha em que eu estava parecia uma ilha paradisíaca enquanto a outra parecia uma ilha de filme de terror. Uma coisa que comecei a notar depois de verificar os arredores tantas vezes foi a energia sagrada presente no ambiente. Além disso, sinto uma energia do mesmo tipo vindo das estátuas que formam a entrada do calabouço da vida e da morte. Era tão estranho para mim essas duas ilhas tão diferentes estarem uma ao lado da outra. Eu queria me juntar com as outras. Mas antes disso fui beber um pouco de sangue. Freya insistiu que era o sangue dela, dizendo que era mais nutritivo. Freya não estava errada. Ela possui os poderes das três energias naturais assim como eu. Além disso, seu sangue era delicioso. Tão delicioso que eu tinha medo até de me viciar em seu sabor divino. Depois daquela refeição rápida, fui descansar antes de uma reunião noturna. Durante esta reunião, o sumo sacerdote Henrique se juntou a nós, assim como a suma sacerdotisa Yara. Do meu grupo éramos apenas eu, Layla, Vanessa, Diana e Lilith. Só existiam pessoas que representavam deuses diferentes. Foi só então que percebi o quanto estou envolvida com religião nessa vida. Isso era algo que eu não imaginava antes de renascer, já que era ateu. Os dois sumos sacerdotes pediram permissão para ter pessoas de seu povo em minha masmorra. Pedi a opinião de Vanessa e ela ficou feliz com isso, dizendo que era seu plano fazer algo assim. Vanessa disse que sua ideia era criar um templo dedicado a vários deuses. Isso seria melhor do que criar vários templos e igrejas no futuro. Diana também não se importava. Tivemos sacerdotes de Fenrir dentro do calabouço desde que ela se tornou uma campeã. Lilith era uma sacerdotisa do deus demônio da vingança Vidark. Então sua opinião também foi levada em consideração. Ela também aprovou enquanto falava sem parar sobre as maravilhas das duas ilhas. Eu nem deixei a Layla falar. No olhar dela eu podia ver que ela só falaria besteira. Então eu não dei essa oportunidade para ela. Essa era uma conversa séria e eu não queria ouvir ela brincando agora. Além disso, que ela não parece gostar muito da religião da deusa Calistos, pois há muitos necromantes entre eles. Durante a reunião, eu disse a Elsaris para libertar os espiões capturados envolvidos com os reinos vizinhos. Os dois sumos sacerdotes escreveram cartas explicando a situação para que esses espiões voltassem. Os outros que não liberamos eram espiões de grupos suspeitos que ainda estamos investigando, e com isso quero dizer que Elsaris cuidará disso com Kira. A suma sacerdotisa Yara e o sumo sacerdote Henrique disseram que vai demorar algumas semanas para os fiéis de suas religiões chegarem. Disseram também que já devem ter sacerdotes de outros continentes vindo para cá. No dia seguinte eu acordei com Alice me chamando. Ela estava um pouco corada por algum motivo, mas eu deixei pra lá. Eu me levanto e vou pegar algo para comer na cozinha que Karina estava cozinhando. Como sempre, sua comida estava deliciosa. Depois dei uma volta apreciando a bela paisagem desta ilha. Durante o resto do dia fiquei sentado na praia a pescar. Só mais tarde me lembrei do motivo de não ter apanhado nenhum peixe. Era porque não havia nenhum nesta lago recém-criado. No meio da noite alguns monstros voadores começaram a chegar. Fui informado por um aracne que veio me avisar. Depois disso, Nolan chega dizendo que eles foram enviados dos reinos vizinhos. Alguns estavam montando o que ele só poderia chamar de hipogrifo e outros estavam em pássaros tão fortes quanto o hipogrifo, sendo grau S. Todos eles tinham cartas de seus governantes. Quem as recebeu foram os demônios de sangue que infelizmente ainda não tiveram a oportunidade de ter uma conversa decente. Foi ideia minha ver as reações desses diferentes reinos.
A enviada de Blood City era uma vampira que correu para abraçar um dos Blood Demons quando ele chegou. Parece que ela era namorada dele. Havia dois reinos cujo enviado teve uma reação ruim. Um deles estava enojado e não queria entregar a carta de seu rei a um demônio de sangue. O outro enviado era uma mulher demônio que não tinha nenhum problema com demônios de sangue. Seu problema era contra as outras raças que não eram demônios. Esses dois foram mandados embora. Os dois sumos sacerdotes pregam sobre igualdade entre todas as raças. Para Deus Acalistos todas as raças são iguais na morte. Isso inclui os imortais pois ainda podem ser mortos. Parece que a deusa Mavis também prega que todos os seres vivos são iguais. Ela acredita que a discriminação contra outras raças é um crime grave contra o valor da própria vida. No final, os dois sumos sacerdotes usaram minha ideia para medir quais reinos poderiam ser usados para comércio. Essas ilhas não seriam para produzir comida e outras necessidades diárias, por isso eles precisavam de reinos confiáveis para fazer negócios. Naquela noite, depois de assistir de longe enquanto os outros resolviam o problema dos enviados, fiquei me perguntando como esses reinos reagiram ao que estavam vendo alguns dias atrás. Tenho certeza que eles foram capazes de dizer o momento em que o ritual do sumo sacerdote Henri e ela começou. Tenho certeza de que devo ter pensado que era um ataque inimigo ou uma onda de monstros. Se eles soubessem que havia pessoas dentro dessas terras desoladas, poderiam ter enviado exércitos. No final da noite apenas deitei a cabeça na rede de linhas que criei, passei algumas horas a pensar em olhar para o céu estrelado. Tinha muito em que resolver e desta vez foi tão bom como qualquer outra hora de fazer isso. Vontade do Caos capítulo 609 cap 607 Eva aproveitei o fato de estar descansando nos próximos dias para fazer algumas coisas que não tive tempo até agora, como conhecer os demônios de sangue. Os problemas comerciais e diplomáticos dessas duas ilhas não me interessam, quero mais que Yara e Henrique, que são os responsáveis por este lugar, resolver isso. Tudo o que fiz foi dar uma ajudinha aos enviados, deixar que as pessoas que queriam ajudar na construção fizessem o que quisessem, e ter algumas conversas com os dois sumos sacerdotes. Não pretendo ajudar mais do que isso, só não vou embora agora porque estou muito cansado e este lugar é bom demais para vasculhar até que eu esteja totalmente recuperado. Como não queria que ninguém ouvisse o que eu ia falar com os demônios de sangue, fui encontrá-los para uma conversa dentro do calabouço no quarto da minha mansão. Para minha surpresa havia apenas uma pessoa dos Blood Demons para me atender. Ela se juntou a Alice enquanto eu esperava na sala. Ela se senta na minha frente e alguns segundos depois Freya chega trazendo comida deliciosa como aperitivo enquanto ela serve vinho. Prazer em finalmente conhecer o santo filho da deusa mãe. Eu sou a rainha dos demônios de sangue. Meu nome é Eva. Véspera, prazer finalmente poder falar com você. Meu nome é Zenos. Sou líder deste lugar. Sinto-me honrado por estar na presença do santo filho e rei desta terra santa. Véspera, ela parecia estar na casa dos 30 anos. Ela tinha um corpo bem treinado com algumas cicatrizes por todo o corpo mostrando que ela tinha uma vasta experiência de luta. Ela tinha cerca de 1,75 metros de altura. Seus longos cabelos negros estavam presos em uma trança. Ela tinha pelo branco, uma cauda vermelha lisa com ponta triangular feita de osso. Também tinha olhos e presas vermelhas. Ela é muito bonita. Sua aura já estava perto de atingir o grau de catástrofe inferior, mas ainda não chegou lá. Lembro de já ter visto ela entre os demônios de sangue antes, mas infelizmente não tive tempo de falar naquele momento. Ela deve ser uma híbrida por sua aparência, mas sua força realmente era algo para se orgulhar. Sua aura era cheia de vitalidade como as outras. Estar com ela na mesma sala tão perto era quase terapêutico, pois meu corpo relaxava apenas por ela estar perto. Na primeira troca de cumprimentos Eva se ajoelha na minha frente como um subordinado encontrando seu rei. Para ser sincero ainda não gosto desse tipo de situação. Já tive problemas demais com o Baroque e a Lilian que agiam assim, sem falar no Lizardman. Eles sempre acabam se ajoelhando na minha frente. Consegui convencer quase todo mundo a parar com isso, mas parece que tem mais desses malucos agora. Por favor, levante-se, sente-se no sofá e converse.
Se é esse o seu desejo, Santo Filho. Véspera. Suspirar com toda essa formalidade. Essa conversa vai ser cansativa. Espero que ela se sente enquanto Karine e Freya nos trazem aperitivos e uma garrafa de sangue. Colocam tudo na mesinha de centro entre mim e Eva. Ouvi dizer que os demônios de sangue também bebem sangue. Este é o sangue de um monstro de grau catastrófico que encontramos no oceano a caminho deste continente. Ao contrário dos vampiros que precisam beber sangue para viver, minha raça trata o sangue como qualquer outro tipo de comida, uma iguaria saborosa para nós. Véspera. Entendo. Espero que goste dos aperitivos. Sou grato por poder desfrutar de uma taça tão rara de sangue em sua presença, Filho Santo. Véspera. Por favor, me chame de Zenos. Não gosto de formalidades. Além disso, desculpe pela pergunta repentina, mas você é um híbrido. Não, entendo sua dúvida devido à minha cor de pele diferente. Tive a honra de evoluir para uma rainha demônio de sangue, então sou diferente do resto do meu povo. Véspera, você poderia me contar mais sobre vocês? Seria um grande prazer. Véspera, para começar. Eve, nas horas seguintes, ouvi com prazer um resumo da longa história da raça demoníaca de sangue. Segundo suas crenças, eles são uma raça irmã dos vampiros e também são filhos da deusa Selene, seres que foram criados pelo poder da deusa do sangue. São guerreiros por natureza, todos de sua espécie são guerreiros ou magos, possuem grande talento para magia e corpos abençoados para um guerreiro, mas carecem da capacidade de usar a energia espiritual. Normalmente os membros de sua raça nascem com o talento para serem magos ou guerreiros, possuem grandes habilidades de regeneração e a capacidade de suportar viver em ambientes hostis por longos períodos de tempo. Eles têm uma cultura focada nos ensinamentos da deusa Selene e na proteção dos jovens demais para se defender. Eles acreditam que são abençoados desde o nascimento com grande talento e, portanto, sentem a necessidade de estender a mão aos inocentes necessitados. Os demônios de sangue entendem o valor da vida e acreditam ser seu dever proteger a vida dos inocentes. Por conta dessas crenças, eles interferem em inúmeras guerras ao longo da história onde resgatam principalmente órfãos e pessoas incapazes de se defender. Por causa de sua interferência, eles ficaram conhecidos como mercenários sanguinários. Todos que enfrentam os demônios de sangue em batalha conhecem o terror de um guerreiro perfeito que não teme a morte. Também parece que os líderes dos Blood Demons são sempre mulheres talentosas tanto no uso do que quanto no uso da magia. Esses tipos de mulheres que ainda têm sabedoria suficiente são capazes de evoluir para rainhas um dia, assim como Eva com que passavam horas conversando. O motivo disso também está na cultura deles que cresce em torno dos ensinamentos da deusa Selene. Eles acreditam que por serem as mulheres quem tem a capacidade de gerar novas vidas, elas possuem a bênção da deusa Selene, então sua hierarquia é baseada mais em um matriarcado. Mas Eva disse que não há muita diferença entre homens e mulheres. Ela disse que o maior problema para eles era a baixa fertilidade de sua raça, mas isso porque sua expectativa de vida era ainda maior que a dos elfos, podendo chegar até os 1500 anos de idade. Fiquei surpreso com muitas das coisas que ouvi. Os Blood Demons eram muito interessantes. Sua forte vitalidade afeta até os arredores de onde eles estão. Por isso eles viajam constantemente para áreas onde as colheitas são ruins e há doenças. Apenas porque eles estão próximos, as coisas podem melhorar para quem reside nessas áreas. Infelizmente, por causa de suas boas ações foram mal interpretados, gerando um enorme mal-entendido que resultou nos boatos que até hoje os tornam odiados pela maior parte do continente. Vontade do Caos, capítulo 610 cap 608. Uma escolha a fazer. Depois de horas conversando com Eva, descobri muito sobre os demônios de sangue. O que me surpreendeu foi o quanto sua força de vontade foi capaz de suportar os insultos e calúnias em todo o continente, mantendo suas crenças sem nunca ceder. Fiquei maravilhado com eles. Isso me lembrou que depois de serem resgatados eles ainda escolheram ficar para trás e lutar contra os mortos-vivos junto com os outros Sadungeons. Eles realmente são um povo guerreiro.
Mas me surpreende que não tenham auras agressivas. Suas auras, além da vitalidade que naturalmente possuem, também contêm calma e firmeza que devem estar profundamente enraizadas nelas. Mas Eva, que por sua aparência claramente passou por muitos combates, tem uma aura calma e brilhante na minha frente. A única coisa que consigo pensar para eles serem assim é que são pessoas muito positivas. A razão pela qual eles me adoram tanto também era óbvia, mas eu perguntei mesmo assim. A resposta foi que minha aura era magnífica para eles. Minha presença enchia seus corações de paz e um sentimento de ajoelhar-se para me servir. Ela disse que só mais tarde, quando ela conseguiu falar com o pessoal do Dungeon e com Vanessa, ela aprendeu mais sobre mim. Ela insistiu em dizer que a deusa Selene foi muito gentil para enviar seu próprio filho para resgatá-los. Ela não faz ideia de que fui escolhida apenas por ser a mais próxima capaz de lidar com esse problema. Depois de horas conversando, eu estava ficando com fome e os aperitivos eram muito leves para satisfazer minha fome. Convidei Eva para me acompanhar e disse a Freya para avisar a todos que estou fazendo um churrasco. Era para ser algo simples com as pessoas do meu grupo. Mas logo descobri que me enganei terrivelmente. Acabamos fazendo um grande churrasco para toda a cidade que mais parecia uma festa. No final, tornou-se uma celebração pela conclusão do plano e a suma sacerdotisa Yara juntou-se à festa ao lado do sumo sacerdote Henri. Teve música, dança, comida, e mais algumas coisas que prefiro não comentar. Parece que tudo é desculpa para a festa do povo desse calabouço. A festa durou até a madrugada do dia seguinte. Isso porque acabou a carne, assim como as bebidas alcoólicas. Depois de 2 grandes festas seguidas para milhares de pessoas com estômagos grandes, não há estoque de carne e álcool que resista. Durante a manhã saí do Dungeon e voltei para a ilha paradisíaca que ainda estava calma. Algumas pessoas que saíram cedo da festa estavam descansando lá. Parece que não fui o único que pensou nisso. Vejo Eva sentada debaixo de uma árvore olhando para cima. Seus olhos estavam pensativos e sérios, não os olhos que você esperaria ver se alguém acabasse de sair de uma festa. Véspera, eu ando até ela e sento ao seu lado chamando sua atenção. Ela fica surpresa ao ver que era eu e ela tentou se levantar assustada, mas eu agarrei seu ombro para mantê-la no lugar só para ter certeza que ela não iria se ajoelhar na minha frente novamente. Calma, você acabou de sair de uma festa, apenas relaxe. Tudo bem. Eva, ela parecia um pouco preocupada, mas no final aceitou e fez o possível para tentar relaxar novamente. Mas acho que comigo por perto vai ser difícil. O que você estava pensando tão seriamente? Sobre o futuro da minha raça. O que os outros dizem não importa muito para nós, porque sempre demonstramos quem somos com nossas ações e temos muitos que sabem disso no continente. Véspera, mas a verdade é que a mortalidade do meu povo é muito alta. Nossos números diminuem mais a cada ano. O membro mais velho do meu povo tem apenas 600 anos. Isso não é nem a metade da idade máxima registrada para nossa raça em nossos arquivos. Véspera, desta vez toda a minha raça poderia ter sido exterminada. Eva. Véspera, como líder e como mãe quero que meu povo prospere. Quero que meu filho prospere e ao mesmo tempo não quero tomar uma decisão drástica. Eva. Por decisão drástica você quer dizer deixar este continente. Sim, nossos ancestrais tiveram suas cinzas espalhadas por este continente. Defendemos muitas vidas inocentes em guerras imprudentes onde os que estão no poder tinham apenas ganância nos olhos. Esta é a nossa pátria. Véspera, eu ia perguntar isso mais tarde, mas por que você não se junta a nós aqui no Dungeon? Eu já havia pensado em algo assim desde que aceitei essa missão. Imaginei que isso também poderia ser a vontade da deusa Selene, mas isso dependeria da minha opinião sobre Blood Demons. Será que sei um pouco mais sobre eles, que vi o que eles podem fazer na batalha e falei com seu líder? Tudo o que sinto por eles é admiração e respeito por permanecerem fiéis às suas crenças dessa maneira. Já temos um lugar para você na cidade. Tem várias outras raças que moram aqui e seu povo não vai precisar mais se locomover. O que você acha? Mas isso significa, Eve, significa deixar este continente mais cedo ou mais tarde. Não tenho planos de ficar aqui.
A decisão é sua. Só acho que você já fez o suficiente por este continente. Não precisa responder agora. Pense nisso até o dia em que deixar essas ilhas. Mas saiba que estar junto comigo significa muitos problemas. Minha sorte é terrível. Sou muito impulsivo com minha curiosidade e estou sempre envolvido nos problemas de outras pessoas ou causando-lhes problemas. Portanto, não espere uma vida pacífica se decidir me seguir, mas garanto que sempre terá o respeito e a lealdade de todos nesta masmorra. Também esperarei o mesmo de você e do resto de seu povo. Levanto-me enquanto Eva fica com uma cara de surpresa. O que eu tinha a dizer já foi dito, agora só depende dela. Minha presença aqui só vai influenciar na decisão final dela, mas o que eu quero é uma resposta vinda de suas crenças sinceras. Depois de deixá-la para trás, me joguei nas águas do lago para um exercício de natação. A água estava tão límpida e refrescante que não resisti em dar um mergulho. Mas eu estava muito distraído para perceber o grande monstro dentro do lago que me engoliu no momento em que eu estava andando para trás. Foi uma surpresa muito ruim. Malha sorte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.